Então, para ser muito boa noite, novamente, boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa de orações, à nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Este momento, então, é de reflexão, né, de acalmar nossos pensamentos, serenar nosso coração e abrir os nossos canais de conexão com o alto, permitindo a nós mesmos usufruir dessas bênçãos, dessas energias salutares que aqui se encontram dentro desse ambiente. Então, nessa psicosfera de luz, vamos ler uma mensagem do Espírito André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier. Está lá no livro Espírito da Verdade, com o título Tranquilidade. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor. Trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Faça o bem o quanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. Valorize os minutos. Tudo volta, com exceção da hora perdida. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perder. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da própria casa. Experimente atender os familiares como você trata as visitas. Em favor de sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que, no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus. E assim, então, com essa mensagem, com esses ensinamentos tão profundos, vamos orar. Pai bondoso e misericordioso, seja a presença viva em nossos corações. Peço-te por sabedoria para discernir o certo do errado, paciência para enfrentar as dificuldades, persistência, coragem, força para vencer as dores deste mundo. Que possamos nesta noite aqui encontrar a tua luz para iluminar o nosso caminho. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de ouvir os teus ensinamentos e sentir o teu amor. Que assim seja. Então, meus irmãos, eu preparei para a noite de hoje uma reflexão baseada no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é esse que está ali na tela: Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E dentro deste capítulo, vamos analisar com mais profundidade o item que fala não vades ter com os gentios. Para quem quiser ver melhor, se aprofundar no assunto, eu recomendo então o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas, né, da codificação, e é o nosso livro de cabeceira, né, que a gente segue, deve seguir, ler, estudar sempre e sempre. Então, muito bem, tentando entender mais ao pé da letra o que significam essas palavras, que já fogem do uso do nosso cotidiano, da nossa vida atual, palavras usadas lá na época de Jesus. O que seria a candeia? A candeia era um recipiente de barro ou cerâmica que tinha um orifício e nesse orifício era colocado um óleo dentro dessa candeia e colocado um cordãozinho.
semelhante a uma lamparina, que todos devem conhecer. Quando acendia colocava esse cordãozinho dentro da candeia e ali acendia quando era banhado com o óleo. E quando acendia essa candeia, então ela iluminava como se fosse uma vela. E o alqueire era uma vasilha, um cesto, de um determinado tamanho, usado para medir grãos, era uma unidade de medida da época, e era usado também para medir o óleo que ia ser colocado dentro da candeia. Então, era uma unidade de medida daquela época. E o costume da época era de guardar esta candeia, quando ela não estava em uso, debaixo de um móvel e tampada com este alqueire. Era um hábito do cotidiano. E aí então vemos que Jesus ele se utilizava das coisas do cotidiano para dar os seus ensinamentos. Era por parábolas que ele ensinava numa dimensão espiritual profunda. E aí então vamos ver lá no livro Fonte Viva, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz uma observação justamente a respeito desta passagem do Evangelho. Lá no item 81, com o título A Candeia Viva, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força e combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. É um erro lamentável despender, gastar, consumir nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas, vantagens, quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Então, observemos que Emmanuel nos alerta da necessidade de ocuparmos o nosso tempo, gastarmos as nossas forças em benefício do próximo, dos nossos irmãos, não desperdiçando estas energias que são geradoras de luz para nós próprios. E segue Emmanuel nos dizendo: prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insista com os parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, as verdades eternas, mas não ouvides, não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isto o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então diz Emmanuel que nós somos a própria candeia viva, ou seja, nós temos a luz divina dentro de nós, em estado latente, pronta para brilhar, desde que nós canalizemos esta luz em benefício do nosso semelhante. E aí, como vimos antes, Jesus nos fala por parábolas, né? Sempre usou de parábolas para transmitir os seus ensinamentos. E na passagem do evangelista Mateus, no capítulo 10, versículos 5 a 7, Jesus, dá a seguinte orientação: não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E, nos lugares onde fordes,
pregai, dizendo que está próximo o reino de Deus. Pois bem, então, para entendermos melhor essa mensagem do Cristo, quem eram os gentios? Gentios eram todos aqueles, na época, que não eram judeus, eram considerados o povo pagão e eram um povo politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E quem eram os samaritanos? Eram as tribos de Israel que montaram a cidade de Samaria, às margens de Jerusalém, e não se relacionavam bem com os judeus, com o povo de Jerusalém. E Kardec comenta essa passagem dizendo que Jesus não dá esta orientação porque ele desdenhasse ou ele desprezasse da conversão dos gentios, o que não seria nada caridoso, né? Mas porque os judeus já acreditavam num Deus único, eles já eram um povo monoteísta e eles já esperavam pelo Messias. Então, eles já estavam preparados pelas leis de Moisés e dos profetas. E Jesus esclarece que aos gentios ainda estava tudo por fazer, ainda não se ainda a base ainda estava por ser feita, por ser colocada. E aí os apóstolos ainda não se achavam preparados o suficiente para tamanha tarefa. Então Jesus vai semear nos corações que estavam um pouco mais preparados. E aí ele faz duas ponderações. Jesus ele coloca duas questões: a necessidade específica daquele povo e a condição dos apóstolos naquele momento. E aí no livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, também pelas mãos de Chico Xavier, ele vai nos esclarecer o seguinte: de conformidade com a narrativa de Mateus, o Messias recomenda aos discípulos, com mansidão extrema: amados, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Aqui Humberto de Campos está se referindo aos gentios. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis à moda dos samaritanos, nas contendas, nas lutas, que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Ide antes em busca das ovelhas perdidas, da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas, banidas, desertadas do seu divino amor. Reúne convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Então, Jesus diz aos apóstolos para irem primeiro às ovelhas perdidas. Pois bem, nessa região antiga, o rebanho era considerado muito precioso. E não raro, eram rebanhos pequenos, e esse rebanho é que dava sustento às famílias. A família vivia em torno de um pequeno rebanho. Então, as ovelhas eram tratadas com muito carinho, porque elas sustentavam a família. E quando um pastor perdia uma ovelha, ele saía em busca dessa ovelha, porque naquilo estava em jogo o sustento da família. E outro detalhe também importante é que o pastor, ele separa os bodes das ovelhas, porque cada um destes animais, eles requeriam um tratamento específico, um cuidado diferenciado. Não que ele tivesse o objetivo de discriminar ou desprezar um ou outro grupo.
E aí Jesus reconhece estas diferenças em nós, sempre usando de parábolas, né? Então não é o mesmo remédio para todos, não é o mesmo tempo para todos. Existe uma necessidade individual de cada ser e uma necessidade individual de grupos para serem atendidas. E é cada um a seu tempo e tudo no tempo de Deus. Deus reconhece essas nossas diferenças. E aí, dentro desse contexto da ovelha perdida, é interessante nos darmos conta também que é a ovelha que se desgarra do seu pastor, voluntariamente, né? Ela abdica do amor e do carinho daquele pastor. Porque se ela está próxima do pastor e próxima das outras ovelhas, ela está sob a proteção do pastor, ela está protegida do amor e do cuidado. Então o pastor, ele tinha uma relação afetiva com o seu rebanho, com as suas ovelhas. Elas ouviam a voz dele e se orientavam por essa voz. E aí conta uma história que quando tinha uma ovelha muito novinha e que ela começava a se desviar demais do caminho, se distanciar do seu pastor, o pastor pegava essa ovelhinha e causava um pequeno machucadinho na perninha dela, uma destroncadinha na perninha dela, enfaixava essa perninha e colocava a ovelhinha pendurada nos seus ombros e carregava ela por onde ele andava, e que aí, enquanto ela ia se recuperando desse pequeno machucado, ela ia se acostumando com o cheiro do pastor, e que quando ela ficasse bem, melhorasse, e ele a soltasse, ela não mais iria se desgarrar, ela não mais se perderia do pastor. Então ela ficava já vinculada ao cheiro do pastor. E aí, se nós tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, poderemos entender a nossa relação com Jesus, com o nosso pastor. Jesus nos convida ao amor, né? Mas quando nós não o entendemos ou quando nós não queremos entendê-lo, nós nos afastamos dele como as ovelhas desgarradas, por conta do nosso livre-arbítrio, das nossas mazelas, das nossas teimosias, as nossas más tendências. Nós nos desgarramos, nós nos afastamos de Jesus. E aí Jesus, na sua infinita sabedoria, infinita bondade, ele nos coloca por conta do nosso da nossa imprudência, da nossa imprevidência, da nossa invigilância. Por conta disso, ele nos coloca uma dorzinha aqui, um probleminha ali ou acolá. Para quê? Para que a gente sinta a necessidade, a falta e vá em busca de volta do nosso pastor. Então, é uma medida de amor preventivo que Jesus nos dá. Como se ele dissesse assim: antes que você se afaste, deixa eu te trazer para perto, para que você não se perca totalmente no caminho. Então, quando nós não entendemos a proposta divina através do amor, a irmã dor vem nos bater a porta para nos trazer de volta para o caminho. E aí no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, também nas mãos de Chico Xavier, nos fala sobre as ovelhas perdidas também da casa de Israel. E lá nos diz o seguinte: no reino de Israel sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras, acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como o Cordeiro de Deus. A cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus, através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no templo de Jerusalém, confabulam respeitosos
sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso, para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. Então, aquele povo de Jerusalém, como havíamos dito antes, era um povo que acreditava num Deus único. Portanto, eles eram monoteístas, né? Eles já tinham uma fé consolidada, acreditavam e esperavam pela vinda do Messias. Mas, apesar disto, apesar de já ter essa fé consolidada, apesar de já acreditarem num Deus único, eles ainda eram muito orgulhosos. Eles se consideravam doutores da lei, se consideravam, então, um povo superior aos outros povos. Eles ainda eram muito vaidosos, muito orgulhosos. Por isso, Jesus veio entre eles. E aí, Emmanuel segue nos dizendo: e recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, por aquele povo, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido, e os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e amor. Então, aquele povo de Israel era o povo de maior fé, o mais crente em Deus, mas eram muito orgulhosos. E aí Jesus escolheu vir em meio deste povo, justamente para ensinar o amor e a humildade. Jesus veio esclarecer aos judeus que todos têm direito a pertencer à família divina, à família universal. Deus é único, é uno, é a unidade na diversidade. No livro Pensamento e Vida, também Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, tem um capítulo que fala com o título Instrução, que vai nos dar uma mensagem de amor e sabedoria. Lá Emmanuel diz o seguinte: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, a criatura se aformoseia por dentro, refletindo as suas próprias virtudes. Pela sabedoria, recolhe as influências dos espíritos superiores, impelindo-o ao alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Marchai juntas a inteligência e a bondade. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Pois bem, a humanidade recebeu a revelação divina em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a primeira revelação com as leis mosaicas, que são os 10 mandamentos, com a missão da justiça. Depois veio Jesus, com a segunda revelação, com a lei de amor. E, por fim, a terceira revelação, que é o Consolador prometido, o Espiritismo, com a sublime tarefa da verdade. O Espiritismo ele veio nos esclarecer sobre a reencarnação, sobre as leis de causa e efeito, e sobre a fé na vida futura. O Espiritismo, então, junto com a ciência e com a filosofia, ele nos convida ao esforço do estudo e do conhecimento, a fim de desenvolvermos a nós
em nós, desenvolvermos em nós a fé raciocinada e a prática do amor através da caridade. E aí nos perguntamos, nós espíritas, ou simpatizantes do espiritismo, nós cristãos, estamos preparados para entendermos esta terceira revelação na sua essência? Quando Jesus usa na parábola a figura do alqueire, que eu falei no início da conversa, o alqueire, aquela unidade de medida daquela época, ele usa justamente uma unidade de medida porque ele quer nos provocar, nos evocar a questão do amor por medida, do amor egoísta. Então ele nos diz que o amor verdadeiro, ele é incondicional, ele não faz conta, ele não contabiliza o que doa e nem o que recebe. Ele nem pensa só em si. Então tudo que Jesus falava era por intermédio de parábolas. E se nós estudarmos, nos aprofundarmos em cada parábola, cada palavra, cada termo usado tem o seu significado. E aí, no livro Em Luz Acima, também psicografado por Chico Xavier, o irmão X, no capítulo 11, com o título Esclarecimento, vem nos dizer assim: a fé representa a claridade de um sol que ilumina o espírito humano por dentro, e sem essa claridade no caminho, o planeta poderia perder em definitivo a esperança num futuro melhor. Ou seja, a luz precisa brilhar onde há sombras. Muitas vezes nós queremos que a nossa luz brilhe em momentos de tranquilidade, como se fosse querer que a luz brilhasse em pleno meio-dia, com o sol a pino, onde ela não estaria tão necessária. E aí nós precisamos fazer a nossa luz brilhar nas situações de dificuldade, no momento de testar a nossa fé. E ninguém de nós deve se considerar isento de luz. Todos nós temos alguma luz. E dependendo de onde nós estivermos, nós podemos ser um pirilampo, um vagalume, em uma noite escura, e nós podemos então fazer a diferença. O personagem Honório, que é um dos personagens do André Luiz, da série de André Luiz, na psicografia também de Chico Xavier, ele nos diz que quando convertidos ao Evangelho, nós somos lâmpadas clareadoras nos caminhos alheios. Então, quando nós entendemos o Evangelho, quando nós entendemos o que Jesus veio nos ensinar, nós poderemos ser luz no caminho daqueles que passam por nós. E nós, espíritas, nestes tempos modernos, com toda essa nossa tecnologia e a cada dia se aprimorando mais, nós estamos com faróis luminosos em nossas mãos. Se nós usarmos todos esses recursos que estão à nossa disposição para divulgar a mensagem do Cristo, ela poderá atingir lugares muito distantes. Então, que nós saibamos usar desses recursos que temos, né, nessa nossa vida moderna, a tecnologia, as redes sociais, todos os meios da comunicação, que possamos fazer com que seja um instrumento para divulgar e para iluminar o nosso planeta que tanto necessita, através de mensagens do Cristo, através do nosso exemplo, e levar de alguma forma a mensagem do Cristo, que é esse o propósito dele. E aí, então, para nós irmos para o encerramento da reflexão, caros irmãos, eu vou ler um poema retirado da obra Cartilha da Natureza, também na psicografia de Chico, pelo espírito Casimiro Cunha.
Neste poema, o autor, ele nos mostra de uma forma muito suave, delicada, como podemos ser luz, luz para nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Então ele diz assim, com o título A Candeia. A sombra desce de manso, o silêncio volve aos ninhos. É a noite cariciosa que estende nos caminhos. Na casa pequena e simples, que é refúgio da pobreza, é mais densa a escuridão que amortalha a natureza. Mas no quadro desolado perpassa a bênção do amor. A candeia humilde e rude clareia do velador. Na sala desguarnecida da morada carinhosa, sua luz mostra a beleza de uma estrela generosa. Aproveita-se-lhe o encanto na esfera da utilidade, mas quase ninguém lhe vê o espírito de humildade. Seu processo de ajudar, nas sombras da noite escura, revela a lição sublime ao plano da criatura. Por servir de fonte calma ao clarão bondoso e amigo, ela queima a provisão de tudo que tem consigo. Consome o óleo, a torcida, perde o brilho, perde a graça, suporta o calor do fogo, sofre o assédio da fumaça. E guarda com Deus a glória de haver produzido o bem, sem ferir qualquer pessoa, sem prejuízo a ninguém. Quem deseje iluminar, proceda como a candeia. A si mesmo se ilumine, sem reclamar luz alheia. Então façamos como Jesus nos disse, brilhe a vossa luz. E Ele mesmo, o Mestre Jesus, é a nossa divina luz na evolução planetária. Então a mensagem da noite é esta, que a gente saiba usar a nossa luz, que Deus colocou dentro de nós, dentro do nosso coração, e que possamos levar essa luz aos nossos semelhantes e que ilumine a nós próprios. Então agora passamos para a segunda parte das atividades da noite. Eu convido os irmãos passistas para se posicionarem para a irradiação e o passe. Quem quiser se colocar confortavelmente nas cadeiras, quem quiser fechar os olhos ou não, como se sentir mais confortável. E vamos nos concentrar e pedir a Deus e aos bons espíritos trabalhadores do bem, pelos irmãos necessitados, doentes do corpo físico ou da alma, por aqueles que estão nos hospitais, nos lugares insalubres de toda a ordem, moradores de rua, presídios, guerras, que as luzes divinas cheguem a cada um destes irmãos, consolando, confortando, acalentando. Igualmente pedimos aos bons amigos espirituais que cheguem até nossas casas, nossos ambientes de trabalho, as escolas, instituições de ensino, levando até estes lugares toda esta luz, esta energia salutar, em benefício de todos aqueles que convivem nestes ambientes. Pedimos pelos irmãos suicidas que cometeram o equívoco de querer desistir da vida. E por fim, pedimos por nós próprios, por nossa saúde física, mental, pedimos por coragem, paciência, resignação, persistência, para enfrentar todas as dificuldades, todas as dores deste mundo de provas e expiações. Que a luz divina possa brilhar dentro de cada um de nós. Agradecemos, Pai, pelas bênçãos de hoje, que possamos voltar para casas melhor do que aqui chegamos e que possamos todos ter uma semana abençoada, com muita fé, muita luz e muita paz.
o passe foi ministrado, que assim seja. Uma boa noite a todos, que possamos todos na próxima quarta retornar, e uma semana abençoada. Boa noite.